Olá, sejam bem-vindos. Então, nós já estamos na aula de número 8 e hoje nós vamos falar sobre mais e mas. O mais com i e o mas sem o i. Se você sempre teve dificuldade em saber quando vai usar um, quando vai usar o outro, hoje você vai sair daqui sabendo a diferença entre um e o outro, quando você vai usar o mais, quando você vai usar o mas, o que significa. Então você vai aprender de uma vez por todas. E isso sempre cai em prova, isso vai aparecer em alguma prova sua, em algum momento da sua vida, pode ter certeza disso. Então é importante, esse tema é um tema importantíssimo na língua portuguesa. Vamos começar então. Complete com mais ou mas. Vamos ver então uma observação importante para começar. O que você precisa saber logo no começo? Mais indica quantidade, é o contrário de menos. Comprei mais doces para meus filhos. E se eu dissesse comprei menos doces para meus filhos? Então, a primeira coisa que você precisa saber, que o mais indica quantidades e é o contrário de menos. E o mas? O mas indica o contrário. É equivalente a porém. Juliana gosta de viajar, mas não tem tempo. Juliana gosta de viajar, porém não tem tempo. Juliana gosta de viajar, todavia não tem tempo. E aí você percebe que o mas, ele sempre vem depois de uma vírgula. Por quê? Porque a vírgula, ela está separando uma frase inteira em duas partes. A primeira faz uma afirmação, ela te joga uma ideia. Depois da vírgula, é um balde de água fria. Juliana gosta de viajar, mas não tem tempo. Joga um balde de água fria. Quebra todo o clima. E fica no sentido contrário, essa segunda parte da frase. Então você precisa ficar esperto no sentido da frase. O que a frase quer dizer? Está vendo como a interpretação de texto e a compreensão do texto, ela está em toda a língua portuguesa? Vamos então fazer os exercícios aqui, porque a gente vai praticando, fazendo as substituições, e você vai ver o quanto é fácil. Letra A, ele foi, mas a filha ficou. Olha o balde de água fria aí. Ele foi, mas a filha ficou. Então é o mas. Ele foi, porém a filha ficou. Ele foi, todavia a filha ficou. Tranquilo? Letra B. Sou apaixonado por uma garota, mas ela não me dá bola. É o mas que nós vamos usar. Ó, a vírgula, sempre depois da vírgula. A vírgula está separando aqui a vírgula também, ó. A vírgula está separando a frase em duas metades, começando com uma afirmação, começando com uma ideia, te jogando o que está acontecendo, uma situação, e na outra parte, ela te joga um balde de água fria. Sou apaixonado por uma garota, mas ela não me dá bola. Letra C. Estude mais e passará no vestibular. Aqui tá fácil, gente. É o mais com i. Estude mais e passará no vestibular. E se eu dissesse estude menos? Tá vendo? Só fazer substituição. E é no sentido de intensidade, né? Estude mais e passará no vestibular. Letra D. Nicole é inteligente, vírgula. Olha aqui, ó. Nicole é inteligente, mas um pouco simpática. Nicole é inteligente, mas pouco simpática. Jogando o balde de água fria, ó. Nicole é inteligente, porém pouco simpática. Nicole é inteligente, todavia pouco simpática. Tá vendo só como fica fácil? O ferro é mais barato que o ouro. É mais ou mais? O ferro é mais barato que o ouro. Olha aí a intensidade. Não faz nenhum sentido você colocar um mas aqui. O ferro é mais barato que o ouro. Intensidade.
Vamos então para o próximo exercício. Aqui no próximo exercício, gente, você vai treinar mais ainda, né? E você vai ficar mais acostumado com a questão das substituições, porque você precisa se acostumar, porque a substituição faz com que você não erre. Aqui, ó, nas frases abaixo, troque as palavras destacadas por menos e porém de maneira adequada. Então, nós vamos reescrever cada frase, trocando as palavras destacadas por menos e porém de maneira adequada. O ator principal recebeu mais aplausos que os outros. Vamos reescrever, trocando a palavrinha mais. O ator principal recebeu menos aplausos que os outros. Eu vou pintar aqui de outra cor para a gente se organizar. O ator principal recebeu mais aplausos que os outros. O ator principal recebeu menos aplausos que os outros. Treinando a substituição, você não vai errar. Letra B. A natureza é nossa aliada, mas o homem não a respeita. Então, eu comecei aqui jogando uma ideia, fazendo uma afirmação, a vírgula, aqui a vírgula, separando a frase em duas metades, e a segunda parte joga um balde de água fria. A natureza é nossa aliada, vírgula, mas o homem não a respeita. Então, vamos fazer a substituição. A natureza é nossa aliada, porém, o homem não a respeita. A natureza é nossa aliada, porém o homem não a respeita. Então você troca sempre o mas, você faz a substituição do mas pelo porém. Tranquilo então? Letra C. Quase não existem jacarés, mas os homens continuam caçando-os. Olha o balde de água fria aí, gente. Quase não existem jacarés, vírgula, o mas sem o i vem sempre depois de uma vírgula. Quase não existem jacarés, mas os homens continuam caçando-os. Vamos fazer a substituição? Quase não existem jacarés, vírgula, porém, os homens continuam caçando-os. Vamos aqui pintar de outra cor para a gente se organizar. Tá vendo como fazendo a substituição fica mais tranquilo, né? Vamos então aqui para a última frase deste exercício. Quanto mais amigos, mais felizes somos. Quanto mais amigos, aqui o mais é no sentido de quantidade. Quanto mais amigos, mais felizes somos. O mais aqui é no sentido de intensidade. Ah, tem uma vírgula aqui. Tem uma vírgula aqui. Mas, porém, olha aí, ó. Mas, porém, você tem que prestar atenção no sentido da frase. É a sua compreensão de texto aqui. Quanto mais amigos, olha a intensidade, mais felizes somos. A quantidade. Vamos então substituir. Quanto menos amigos, menos felizes somos. Fazendo a substituição, a gente entende o que quer dizer. Fazendo a substituição, você treina quando vai usar um, quando vai usar o outro. E você não vai errar. Tranquilo? Eu trouxe algumas observações aqui importantíssimas. Quando usar o mas, o vocábulo mas deve ser usado nos casos que veremos a seguir. Uso do mas como sinônimo de porém, que é o que nós acabamos de ver no exercício passado. Fizemos tudo o que podíamos, vírgula, mas seu cãozinho não sobreviveu. Fizemos tudo o que podíamos, porém seu cãozinho não sobreviveu. Tá vendo? Faz uma afirmação, né? Joga uma ideia, vírgula, e depois na segunda metade da frase, na segunda parte da frase, um balde de água fria em relação à primeira parte da frase. E o mas tem o papel fundamental nisso. Fizemos tudo o que podíamos,
mas seu cãozinho não sobreviveu. Uso do mas com o mesmo valor de e sim. Não vi artistas, mas vendedores. Olha a vírgula aqui, gente, depois da palavra artistas, ó. Não vi artistas, mas vendedores. Não vi artistas, e sim vendedores. Uso do mas para apontar uma causa. Ele não me escolheu, vírgula. Ele não me escolheu, mas não me esforcei o suficiente. Ele não me escolheu, mas não me esforcei o suficiente. A vírgula está, mais uma vez, né? A vírgula está separando a frase em duas metades. E a segunda metade explica o que aconteceu na primeira. Ele não me escolheu, mas não me esforcei o suficiente. Por que ele não me escolheu? Porque eu não me esforcei o suficiente. Por que ele não me escolheu? Porque eu não me esforcei o suficiente. Então, aqui o mas está apontando uma causa, né? Uma explicação para o que aconteceu na primeira parte da frase. Olha que interessante. Uso do mas para destacar uma ideia. Júlio disse algumas besteiras, vírgula, mas besteiras mesmo. Eu estou destacando. Mais uma vez, a vírgula está dividindo a frase em duas partes e a segunda parte, por causa do mas, está destacando, dando ênfase por que aconteceu isso aqui que aconteceu na primeira parte. Júlio disse algumas besteiras, mas besteiras mesmo. Está dando um destaque, né, uma ênfase. Uso do mas com função substantiva como sinônimo de obstáculo. Sempre há um mas em nosso caminho. Sempre há um obstáculo em nosso caminho. É muito difícil aparecer frases nesse sentido aqui nas provas, mas vai que pode acontecer, né? A gente tem que estar preparado. Mas é muito difícil aparecer. Quando usar mais com um i? O termo mais deve ser utilizado nos casos que veremos a seguir. Uso do mais para indicar intensidade. Tínhamos mais vontade do que nunca. Olha a intensidade aí. Tínhamos mais vontade do que nunca. Uso do mais como sinônimo de novamente. Já te falei isso e não vou falar mais. E se eu dissesse, já te falei isso e não vou falar novamente? E se eu dissesse, já te falei isso e não vou falar de novo? Uso do mais com o valor de além disso. O que mais você quer de mim? O que mais você quer de mim? É no sentido de além disso. Uso do mais com o valor de acima de. Foram mais de 4 alunos à diretoria. Foram acima de 4 alunos à diretoria. Eu medi a parede e deu mais de 10 metros. Eu medi a parede e deu acima de 10 metros. É no sentido de acima de. Uso do mais com função substantiva significando o resto. Quanto ao mais, vírgula, ninguém se importava. Quanto ao resto, ninguém se importava. Está substantivado aqui, como se fosse um substantivo. Uso do mais com função prepositiva, significando com. Meu primo mais 5 amigos foram à cachoeira. Meu primo com 5 amigos foram à cachoeira. Uso do mais como conjunção aditiva. 2 mais 1 são 3. É no sentido de soma. É uma conjunção aditiva. Está somando. 2 mais 1 são 3. Uso do mais como pronome indefinido, indicando a quantidade. Tinha mais problemas para resolver. É no sentido de quantidade aqui. Tranquilo, então? Vamos para o próximo exercício para que a gente possa continuar treinando, praticando. Porque é assim que você guarda as informações, fazendo exercícios. Não tem fórmula mágica, tem que praticar. Assinale a alternativa em que o uso de mas ou mais está incorreto. Então, nós temos que encontrar, né, a alternativa que está errada, que está incorreta. Letra A passagem está caríssima,
mas o ônibus está caindo aos pedaços. A passagem está caríssima, vírgula, mas o ônibus está caindo aos pedaços. Então, por causa da palavrinha mas, a segunda parte da frase está jogando um balde de água fria na primeira parte. A passagem está caríssima, porém o ônibus está caindo aos pedaços. Está sendo usado aqui da maneira correta? Está correto. Letra B. Não podiam tomar decisões, mas agiam como se fossem os chefes. Não podiam tomar decisões, porém agiam como se fossem os chefes. Está usado da maneira correta? Está correto. Mas nós temos que encontrar a alternativa que está incorreta, que está errada. Letra C. Mas é isso que você mais gosta de fazer nos finais de semana? Mas é isso que você mais gosta de fazer nos finais de semana? Está correto aqui, gente? Os dois estão corretos. Os dois estão. Letra D. Janete nunca foi à escola, mas sabia fazer cálculos complicadíssimos. Já encontramos a resposta. E a letra D que está errada, eu vou explicar. Janete nunca foi à escola, mas sabia fazer cálculos complicadíssimos. A segunda metade tem que contradizer a primeira metade. A vírgula está aqui. E a segunda metade da frase tem que contradizer. Janete nunca foi à escola, porém sabia fazer cálculos complicadíssimos. Então é o mas que deveria estar aqui. Então nós vamos riscar aqui, porque a gente sabe que está errado. E nós vamos escrever aqui o que deveria estar, o mas. Eu vou pintar de outra cor para ficar organizado. Ó, Janete nunca foi à escola, mas sabia fazer cálculos complicadíssimos. Janete nunca foi à escola, porém sabia fazer cálculos complicadíssimos. Tranquilo? E a letra E, aqueles mais ignorantes emitiam opiniões rasas e sem embasamento. Mais ignorantes é no sentido de intensidade. Os mais ignorantes. Então, está sendo usado da maneira correta. Próximo exercício, então. Marque a alternativa em que a palavra mais tem função de advérbio de intensidade. Letra A. Maria me disse que podia provar que 1 mais 1 não é igual a 2. Está sendo usado como advérbio de intensidade aqui, a palavrinha mais? Está sendo usado de uma forma aditiva, no sentido de soma, tem nada a ver com intensidade. É no sentido de soma. Maria me disse que podia provar que 1 mais 1 não é igual a 2. É no sentido de soma, uma conjunção aditiva. Letra B. Aqueles 2 irmãos eram as pessoas mais amadas em nosso bairro. Encontramos a resposta. É a letra B. E eu vou explicar. Aqueles dois irmãos eram as pessoas mais amadas em nosso bairro. Olha a intensidade que a palavrinha mais traz para esta frase. O quanto esses 2 irmãos eram amados, o quanto eles eram queridos. Intensidade. Letra C. Eu mais alguns amigos fomos ao velório da avó de Patrícia. Eu com alguns amigos. Aqui está no sentido de cumprindo o papel de preposição. Está cumprindo, a palavrinha mais está cumprindo a função prepositiva. Eu com alguns amigos fomos ao velório da avó de Patrícia. Letra D. Quanto ao mais, precisamos pensar em estratégias menos óbvias. Aqui está cumprindo o papel de substantivo. Letra E. Comprou mais livros neste mês e doou alguns para a biblioteca. Comprou mais livros. E se eu dissesse comprou menos livros? É o contrário de menos. Então, está cumprindo o papel de quantidade. É no sentido de quantidade. E se eu disser comprou menos livros? Comprou mais livros neste mês. Está dando a entender que comprou menos livros no mês passado? A resposta é a letra B. Aqui se encerra a nossa aula de número 8. Eu espero que você tenha entendido. Ficou alguma dúvida? Volta o vídeo e assiste novamente. Até a próxima aula.